Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de honra e glória e louvor. Yeah.
Ok, eu quero saudar a todos em nome de Jesus, né? Eu sou o pastor Roberto. Desde já agradecendo a Deus mais essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos até as coisas se normalizarem, então nós vamos estar trabalhando dessa forma, ok? Quero também agradecer desde já aos irmãos que trouxeram seus louvores agora há pouco, né? Irmão Jeová, a irmã Aparecida, que Deus abençoe vocês também nesse talento que o Senhor concedeu a vocês. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Veja só, nós fazemos sempre esses vídeos bem rápidos, porque nós sempre usamos o WhatsApp dos irmãos, e então nós temos que fechar em 5 minutos. Por isso que o tempo é bem curto e a gente tem que correr assim, direto ao ponto, né? Como diz a história. Então nós vamos fazer um resumo aqui do que nós falamos até agora, em relação a esse estudo da escola dominical, né? Que é Efésios capítulo 10. E falamos em vários tópicos, entre eles falando da armadura, claro, né? Vimos aqui falando do cinturão, foi o primeiro que nós falamos aqui. Depois falamos sobre a couraça. Lembrando que o cinturão, estou repetindo tudo que já foi falado para a gente chegar na espada, que é o último assunto dessa manhã, ok? Então, mas veja só, falamos sobre o cinturão, que prendia toda a roupa do soldado, né? Ficava abaixo do seu abdômen. Depois tivemos o segundo estudo, que foi sobre a couraça da justiça, que fala exatamente da couraça que faz a proteção dos órgãos vitais. Falamos também sobre esse assunto, né? Falamos sobre os sapatos que tem aquela firmeza, né? Que nós falamos, estamos sempre repetindo isso. Os soldados romanos, eles tinham, os seus calçados tinham meio que como que umas garras embaixo do seu soldado, que firmava esse soldado aí no solo para não escorregar essas coisas, né? Falamos um pouco sobre o escudo também. O soldado se escondia atrás do escudo, não é? Independente do tamanho do soldado, mas ele tinha que se encurvar e ficar atrás do escudo como proteção, né? Que o escudo servia para ele. Falando também sobre o capacete, foi o último estudo que nós tivemos domingo passado, sobre o capacete, né? Que faz a proteção da mente. Vimos aqui, tudo que vem a nos atacar de uma forma espiritual, começa logo pelos nossos pensamentos, nossa mente. Então o capacete, ele vai servir para isso. Lembrando que todos digamos aí, esse paramento aí dos soldados, ele tem um significado espiritual em todos eles, né? Nos dias de hoje você não vai estar com capacete, não vai estar com escudo, mas isso é tudo pela fé. Você deve ter o capacete da fé, né? O cinturão também, a couraça, enfim, os sapatos, e assim sucessivamente, mas tudo relacionado à fé, que é isso que Paulo traz aqui, entendeu? Então hoje vamos falar sobre a espada, né? Sobre a espada do Espírito. E a espada, entre outras funções, você não pode imaginar o soldado com todo esse paramento aqui que nós falamos, o cinturão, a couraça, os sapatos, o escudo, o capacete, sem uma espada. Então não dá certo, está faltando uma das armas essenciais nesse soldado, que no caso seria a espada, que é o assunto de hoje, que nós vamos estar trazendo hoje, pelo menos 2 lições sobre a espada, não é? Então, aquela espada servia para 2 coisas que nós vamos ver nesse estudo de hoje. Enfim, servia para várias coisas, mas quero trazer 2 lições sobre esse paramento aí, que no caso, terminando aqui com todas essas armaduras dos soldados, né? Como Paulo cita aqui em Efésios capítulo 10, que é o estudo que você deve estar lendo em casa e acompanhando, tá certo? E pesquisando até, se for o caso. E aí ele termina com a espada. Nós vamos ver, eu trouxe aqui para vocês uma das funções da espada usada pelo próprio Jesus, e que nós devemos estar usando essa espada. Não é espada para matar o homem físico, a pessoa física, não é esse tipo de espada, né? Mas é a espada também do Espírito, como a Bíblia diz, ok? Então, eu vou estar fechando esse bloco de 5 minutinhos, você veja como passa rápido, né? E aí vou trazer no próximo assunto, agora depois desse bloco, vamos abrir um bloco seguinte, desta feita falando sobre a espada, ok? Deus abençoe. Fica por aí. Então, irmão, continuamos aqui, vamos continuar aqui com esse estudo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 10 e o verso 17, que ele vai terminar falando do capacete e entra falando na espada, né? Que vai dizer assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Lembrando que essa espada não é uma espada física, tá bom? Então, Paulo vai fazer essa analogia da espada, porque é uma espada, ela defende e ataca, essas 2 funções que a espada faz,
que é exatamente essa lição de hoje pela manhã. A espada ela defende e ela ataca, mas é a espada do Espírito que está falando aqui, né? Então, para a gente ter uma ideia dessa espada do Espírito, então nós vamos lá para Mateus no capítulo 4, que fala no deserto, né? O deserto, quando Jesus foi levado para o deserto. Ali houve uma atuação de Jesus com essa espada. Vamos ver lá? Vamos ver, diz assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus respondeu: está escrito. Então Jesus está usando o quê? A espada. Que espada é essa? A espada do Espírito é a palavra de Deus, ok? Então Jesus ele vai estar usando a palavra de Deus para responder àquilo que o diabo levanta, né? Ele vai dizer aqui no verso 4: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou procede da boca de Deus. Então veja que Deus, no caso Jesus, ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só para você memorizar, a espada do Espírito é a palavra de Deus, tá bom? Então ela deve ser usada dessa forma, tanto como defesa e como ataque. Ou seja, quando alguém vem com uma ideia diferente, né? Então é um ataque para você. Você vai se defender com o quê? Com a espada do Espírito, falando da verdade de Deus para aquela pessoa, ok? Aí ele continua aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Finalzinho do 4, né? Aí começa o 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito. Então você veja agora que o diabo está usando também a Bíblia. Olha, está escrito, tá bom? Ele vai usar, está escrito. Isso aqui é o diabo falando. Então ele dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te segurarão, ou seja, vai te salvar, né? Aí no verso 7, Jesus vai dizer também o seguinte, ó. Jesus lhe respondeu: também está escrito. Jesus, lembra aqui, se você prestar atenção, Jesus está sempre respondendo pela palavra. Jesus não disse nenhuma palavra do momento que ele achava no momento, não. Ele está respondendo pela palavra. Ele disse assim, ó, no verso 7, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Então veja só que interessante isso aqui. Isso é uma luta de espadas, tá bom? Para você entender que espada é essa. Verso 8: depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito. Novamente ele vai dizer aqui: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Olha só que interessante isso aqui. Então isso aqui nada mais é do que uma luta espiritual, e na qual essa espada está sendo usada aqui, tá bom? Então veja que Jesus está usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já imaginou um soldado? Paulo vai falar aqui do soldado, todos aqueles paramentos, né? Então o soldado hoje, que é o cristão, aquele que serve ao Senhor, a gente trazendo para o lado espiritual, né? Que é o que Paulo quer trazer. Então o soldado, ele tem que estar de posse da sua espada. O cristão, como soldado do Senhor, ele tem que estar de posse da sua espada, meu amiguinho. Que soldado é esse que não tem espada, né? E interessante que, além de ter a espada, ele deve transferir o conhecimento da espada para a sua cabeça, tá bom? Para todas as setas que vêm, né? Setas malignas, coisas que o diabo vem trazendo. Então você vai responder, você vai defender e vai atacar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que aos poucos você vai transferindo os conhecimentos daqui para a sua mente. Lembra agora do capacete, né? Da proteção. Então você vai trabalhar nesse sentido aí, tá bom? Deveríamos falar muito mais sobre isso, mas o tempo não nos permite. Nós paramos por aqui, mas lê aí capítulo 10 de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, né? Você vai chegar nesse 17 que fala desse assunto, ok? Deus abençoe.